Salve, salve, rapaziada. Hoje eu venho aqui para apresentar para vocês mais uma das minhas ferramentas aí que eu uso para estar fazendo trade, minhas avaliações pré-jogo, né? E essa é uma mais avançada do que o Dataline lá que eu já compartilho com vocês no grupo do Telegram. Isso aqui claramente é uma evolução do Dataline. Eu pretendo substituir o Dataline por essa planilha. Eu não quero ter mais que uma ferramenta, né? Porque até eu faço uma única abrangendo o que já tinha no passado e o que eu visualizei ali como melhorias que poderiam ser feitas, né? Então a ideia é substituir pelo Dataline, porém leva um tempo para essa substituição ser feita 100%. Bom, deixa eu apresentar para vocês aqui a ferramenta. Ela é uma ferramenta que contém a lista dos jogos do dia, né? Tanto dos dias anteriores quanto dos dias seguintes. Essa ferramenta, já digo para vocês que ela é inteiramente independente, ela não precisa de mim mais quando vocês baixarem ela para vocês. Porém, para que isso venha a acontecer, vocês têm que configurar um ambiente de desenvolvimento na máquina de vocês para que o projeto funcione por inteiro e você não precise de mim nunca mais, só para uma atualização posterior que venha a acontecer de código HTML e etc. Mas quem entende um pouco de codificação aí em VBA, Selenium e JavaScript vai conseguir dar sua própria manutenção na ferramenta. O projeto ele ainda não está livre de erros, tá? Então cabe conhecimento também das equipes a cada um para que não venha informação trocada e em caso venha informação trocada, me informar para me estudar a solução do problema. Bom, vamos falar aqui da coluna, da linha de dados, né? Aqui a gente tem informação de data, hora, competição, time 1, time 2, né? Quantidade de equipes no campeonato, tá? Essa coluna aqui seria a quantidade de equipes no campeonato. E aqui também mostra a composição, um pouco da composição do campeonato. Podemos vir aqui, ó, nesse jogo, ó, marcar até a linha aqui, ó. Podemos vir aqui ver 8 vezes 8. O que significa ali? Significa que a série D tem 8 grupos de 8 times. E aqui na coluna JK, ó, mostra a qualificação no grupo de cada time. Então podemos ver aqui que o Brasil de Pelotas está em quinto e o Avenida está em segundo. Mas em segundo em um grupo de 8 times vezes 8 grupos, né? Aqui como é a série D, depois isso aqui vai para um mata-mata, se não me engano. Bom, continuando aqui, a gente tem todas as colunas sobre informações de ranking, quantidade de jogos já feitos naquele campeonato do time, né? Pontos naquela competição, a rodada, né? Podemos ver aqui, ó, que tem playoffs de oitavas de finais da Liga dos Campeões está começando, playoffs de semifinais, quartas de finais aí dos Estados Unidos, né? Playoffs aqui da Copa América e por aí vai. Então aqui mostra tá se passando, né, a rodada ali da competição. Aqui tem a odd 1x2, né? Quantidade de jogos analisados. Aqui é o seguinte, essa quantidade de jogos analisados, ela é para o campeonato que você coloca como campeonato que você trabalha, tá? Então, por exemplo, eu coloquei Copa do Brasil e Brasileirão. Então ele vai analisar os jogos correntes da Copa do Brasil e Brasileirão. Ele vai ter esses jogos. Se você trabalha os dois campeonatos, a planilha leva em relevância os dois campeonatos. Porém, se eu trabalho Copa do Brasil, Brasileirão, mas não trabalho o Paulistão, então os jogos do Paulistão não serão considerados. Então, o que você coloca aqui, os jogos serão considerados. Se você trabalha só um campeonato, os jogos vão ser considerados só para um campeonato. Você quer que considere todos os jogos do time? Coloca todos os campeonatos que o time participa aqui, que vai considerar todos, tá? Mais para frente eu mostro como é que coloca essa coluna aqui. Aqui já faz parte do ambiente de desenvolvimento, então é preciso preparar a máquina. Essa parte aqui,
você quiser baixar todo dia só a planilha lá, você não precisa de configurar nada, só utilizar, ela já vai funcionar, tá? Aqui tem número de vitórias, a forma, ou seja, vitória, derrota, empate, sobre aqueles jogos analisados. Lembrando que isso aqui é só na condição casa, só na condição fora. Eu não analiso jogos gerais, tá? Para nada. Eu só analiso a condição Vasco em casa, Corinthians fora, para a primeira linha ali, tá? Para a linha 7. Então aqui eu tenho 4 vitórias do Vasco em casa, 2 derrotas e 2 empates. O Vasco abriu o placar em 4 partidas. Dessas 8 analisadas, tá? Sofreu em 3. Aqui eu tenho cereja do bolo, né? Ó, gols feitos, gols tomados, tá? Eu não... Aqui eu também tenho o geral de gols feitos e tomados, tá? Do jogo. Aqui eu tenho o Vasco fazendo. E aqui eu tenho o Vasco tomando. Ah, quero ver a mesma informação do Corinthians? Eu vou lá para a aba verde, onde está escrito aqui, ó. Tirar um pouco do zoom para vocês verem. Olha lá. Vamos referente aos jogos do time 2 jogando fora. Então aqui é os números do Corinthians, no mesmo posicionamento, só que os números do Corinthians. 8 jogos fora de casa. Não venceu nenhum, perdeu 6, empatou 2. Abriu o placar somente em um jogo. Sofreu o primeiro gol em 7 jogos fora de casa. Tá? Ou seja, o Corinthians acontece gol nos jogos dele fora de casa. Tá? Nenhum ficou no 0-0 pelo jeito aqui. Ó. Over gols no jogo todo. Aqui, ó. E a gente já pode ver. Opa! Que a gente já pode ver que saiu gol nos 8. Tá? Saiu 2 gols. Ó, podemos ver aqui. Ó. Saiu 2 gols em 5. Saiu 3 gols em 1. Ah, saiu exatamente 1 gol, exatamente 2 gols ou exatamente 3 gols? Não, não é isso. Pode ter saído 1 ou mais, tá? Aqui, ó, é 1 ou mais, 2 ou mais, 3 ou mais. 3 aconteceu em 1. Mais que 3 eu não preciso contabilizar. Então não contabilizo, tá? Falando do jogo tanto tomado quanto feito, podemos ver ali que o Corinthians em todos saiu pelo menos 1 gol. Em 6 saiu pelo menos 2 gols. E em 2 saiu pelo menos 3 gols, tá? Ó, outra situação que eu trabalho, né, que eu uso para trabalhar a correção. Após sair esse gol, né? Então eu tenho aqui, ó. Você vai ver aqui nessa coluna, over gol após fazer o primeiro gol no jogo. Para o Vasco, tá? O azul é do Vasco, o verde é do Corinthians. Então, tá aqui, ó. Over gols após sair o primeiro gol do Vasco, tá? Então, 3 partidas das 8 analisadas. Saiu pelo menos 2 gols. Nenhuma saiu pelo menos 3 gols e nenhuma saiu pelo menos 3 gols, tá? Isso feito dos Vascos, tá? Tomados, 3 saiu, pelo menos 1 gol. Uma saiu pelo menos 2 gols e uma saiu pelo menos 3 gols. Jogo todo, ou seja, após o Vasco fazer o primeiro gol, em 4 saiu pelo menos mais 1, tá? Em 3 saiu pelo menos mais 2 e em 4 saiu pelo menos mais 3. Tá, ok? Agora aqui tem uma situação que é uma das que eu mais utilizo. Aqui, ó. Após fazer o primeiro gol no jogo. Forma, vitória, derrota, empate. Fez, né? Ampliou o placar, cedeu o empate ou ficou do jeito que estava. Ficou no 1-0. Então o Vasco, a gente pode ver aqui, ó, que ele fez. Eu vou até dar um zoom para vocês, ó. Ele fez... Deixa eu botar aqui, pronto. Ó, ele fez o primeiro gol em 4. Tomou em 3. Dos 4 que ele fez, após ele fazer o primeiro gol, ele venceu 3. Perdeu uma, empatou nenhuma. Dos 4 que ele fez o primeiro gol, ele fez o segundo em 3. E ele tomou 1-1 em uma. E não manteve em nenhuma, tá? Então nenhuma das partidas que o Vasco fez gol em casa ficou no 1-0, tá? Uma, o time cedeu o empate, o próximo placar foi o empate. E 3, o próximo placar foi o 2-0 para o Vasco, tá? Isso já caracteriza um pouco de
de time interessante para correção. Por que eu estou falando do Vasco? Porque eu não confio no Vasco para nada, né? Mas a estatística aqui está me dando um inputzinho para o Vasco. Agora, eu vou ensinar vocês a como criar a lista aqui, tá? Eu tinha uma programação mais específica para criar lista, mas eu crio lista com codificação, com fórmulas, né? Para mim é a maneira mais competente ali de fazer minhas análises. É preciso de um pouco de conhecimento para fazer listas aqui, tá? De fórmulas, mas não é uma coisa difícil. Uma vez que você faz uma, duas, entende ali o se e ou, pronto, já era. É se isso for assim, ou isso for assim, e se isso for assim, e isso também for assim. Então, é uma lógica muito básica, tá? Então, é fácil de entender. Então, a primeira coisa que eu vou ensinar para vocês aqui, ó, deixa eu ver quanto tempo já tem esse vídeo. Esse vídeo já está com 10 minutos, vamos lá. Pretendo mais 10 minutos ensinar vocês a fazer uma lista básica. Por exemplo, eu vou fazer uma lista para correção de longa exposição, ou seja, para quando o time abre o placar, eu pegar ali, eu ter tendência para que ele faça o segundo ou pelo menos ganhe a partida. Então, a primeira coisa que eu preciso saber é quantos jogos mínimos eu quero que já tenha no campeonato, que a planilha analise. Do Vasco, obviamente, jogando em casa. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é uma estrutura se e pronto, eu não vou usar o. Então, é igual se, tá? Aí depois i, tá? Fecha, fecha o i, bota ponto, vírgula, fecha a estrutura. Pronto, essa é a estrutura que você precisa entender para fazer listas aqui, tá? Ou seja, essa é a estrutura, tá? Então, aqui, ó, se, né? Aí me dê, se tá dizendo assim, se aquilo que eu tô pedindo corresponder àquilo que eu desejo, então me dê, né? Você vai botar entre aspas duplas, eu vou botar aqui, ó, longa, me dê a estratégia longa. Se não for, então me dá um off aí, não serve para nada, tá? Isso aqui é a resposta, ó. Dentro dos pontos e vírgula, você bota a resposta para aquele que você quer. Agora, aqui dentro, eu vou dizer, se fulano for maior que, né, o cicrano, né? Ou seja, fazer uma coisa mais óbvia aqui. Se célula A1 for maior que célula A2, aí ele vai te dar a resposta longa. Se não for, ele te dá a resposta longa. Essa é a lógica da fórmula, tá? Se você pegar nessa estrutura, você consegue fazer suas listas lá. Agora a gente vai lá para dentro e vai fazer isso na prática para vocês verem. Depois eu trago o código feito aqui para vocês copiarem pelo menos essa lista, tá? Vamos lá. Aqui, logo de cara, eu vou botar as minhas duas respostas, ó. Vou botar aspas duplas, aspas duplas. No meio das aspas duplas eu coloco off e aqui eu coloco longa. Agora o que eu preciso para que o longo off? Dentro do... Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom maior. Calma aí que eu preciso fazer a primeira forma. Dentro desse Z maior aqui, ó. Dentro desse Z, ó, desses parênteses vermelhos, eu vou perguntar, ó. Veja que eu coloquei um T7 ali, ó. Eu cliquei em cima do T7, ó. Eu vou perguntar se T7 é maior que 4. Por que maior que 4? Porque eu quero pelo menos 5 jogos analisados para trazer minha estratégia. Se eu der um Enter, ó, aparece longa. Por quê? Porque o 8 é maior que 4. Aí eu gosto de garantir que essa informação ela vai ser numérica. Então o que eu faço? Eu coloco o T7 entre parênteses, ó, e divido ele por 1. Ou multiplico ele por 1, tá? É melhor dividir. Dividir ele por 1, que vai dar a mesma quantidade, vai dar 8. Você garante que o que está no T7 seja considerado um número, tá? Seja considerado numérico, tá? Então, essa é a minha primeira informação. E eu vou colocar ela lá só para vocês entenderem a lógica.
eu fiz uma pergunta, ou seja, eu perguntei, ó, se T7 dividido por 1 for maior que 4, então me dê um retorno do nome longa. Se não, o retorno do nome off, tá? Vem como nome off. Se vocês verem aqui, ó, se eu perguntar que ele é maior que 9, ele já vai dar off, tá? Então, aqui eu vou perguntar somente se é maior que 4, porque a partir de 5 eu já quero pegar. Tá ok? Então, beleza. Aí agora eu boto ponto e vírgula depois do 4. Ponto e vírgula. Eu entendo que o ponto e vírgula está entre os parênteses vermelhos, tá? E a resposta e a pergunta anterior, né? Ou seja, o T7 ele só está entre parênteses porque eu quero fazer a divisão do T7 por 1 antes e perguntar se ele é maior que 4. Mas eu não preciso colocar T7 e T4 entre parênteses, porque ele já está dentro do parênteses vermelho, tá? Eu estou fazendo uma comparação de se isso for assim, isso for assim, isso for assim, e der a resposta longa. Então a primeira coisa que eu quero é que tenha pelo menos 5 jogos. Então maior que 4 já vale. Beleza. A segunda coisa que eu quero é que, ó, T4 dividido por 1. Aí eu vou botar o X7, né? T4 não. X7, né? Poxa, eu vou fazer de novo, calma aí. Ó, aqui eu vou botar, ó, na frente do 9, ponto e vírgula. Vou abrir entre parênteses e vou perguntar se o que está dentro entre parênteses é maior que... Aí eu vou agir em termos de porcentagem agora, tá? Mas eu vou fazer isso nominalmente, tá? Eu vou perguntar 0, ó, 0, eu garanto que a pergunta que vem à frente, atrás da vírgula, seja uma pergunta em termos de porcentagem, né? Só que isso eu vou fazer no decimal, se eu não me engano que chama. Em vez de ficar usando porcentagem, eu vou fazer perguntas decimais para ele. Então, eu vou perguntar, eu quero que a quantidade de jogos que o time abra ao placar seja de pelo menos 50%, tá? Para a gente estar falando de um mantimento de placar em pelo menos 50% dos jogos que ele já jogou. Eu não preciso que ele abra em mais do que 50% dos jogos do placar, mas quando ele abrir, né, eu quero que o total desses jogos abertos seja pelo menos 50%. Então, se eu quero que seja pelo menos 50%, então eu boto 49, tá? Porque a partir de 50 eu já pego. Então, no caso ali, o Vasco já pega. Tá? Agora, o que eu quero que seja maior que 50%, maior que 49%? Eu quero que, ó, X7. Cliquei em cima do X7 ali, ó. Dividido por 1 para garantir que é número. E veja que ele ficou dentro do parênteses roxo. Tá? E se eu der Enter, deu um off ali, vamos descobrir porque é off. Ó. Na verdade, eu coloquei que x1 dividido por 1 fosse maior que 0,49. Só que não é isso que eu quero. Eu não quero que ele seja maior que 49 somente o x1. Eu quero que x1 dividido por t... x1 não, x7 dividido por t7. Ou seja, eu quero que a quantidade de jogos que ele abriu o placar, dividido pela quantidade de jogos que ele já fez, seja maior que 49%. Então, aqui eu tenho que fazer uma divisão de novo. Uma divisão. Antes de perguntar que ele é maior, eu tenho que fazer uma divisão. Aí eu boto entre parênteses de novo. Então, eu já disse que eu quero a quantidade de jogos que ele abriu o placar. Ou seja, eu quero o x7 dividido pela quantidade de jogos. Então, eu clico de novo aqui em cima. Eu clico de novo aqui, ó, em T7 dividido por 1. Então, veja que a pergunta aqui foi, ó, x1 dividido por 1. Aí o resultado de x1 dividido por 1 dividido por T7 dividido por 1. Tá? Aqui eu estou garantindo que os valores de x7 e t7 venham numérico. Mas uma vez que eu já divido x7 por t7, eu já garanto que ele é numérico. Eu já fiz um cálculo. Entendeu? Então eu posso não usar esse argumento aqui? Até posso. Mas para efeito de aprendizado, toda célula que a gente puxa e a gente quer que ela seja numérica, eu faço isso. Então, um padrão que eu faço, tá?
não é necessário, mas é um padrão. Então agora beleza, eu perguntei se x7 dividido por t7 é maior que 49%. Beleza, e isso eu vou colocar o cálculo todo, ó, o cálculo todo dentro de parênteses antes de perguntar se ele é maior que 0,49. Tá? Ou seja, eu quero aquele cálculo que seja feito antes de eu fazer a comparação. Entendeu? Aí, para mim entender o valor disso aqui e ver se ele está correto ou não, é só eu pegar, copiar somente essa parte, dar Enter, vir aqui em outra célula e botar um igual àquele valor. Aqui eu só me retornou um valor verdadeiro ou falso. E deu ali verdadeiro, tá? Então mostrou que é maior que 49%. Só que para mim ver qual é o valor real daquilo, sem ficar fazendo o cálculo na minha cabeça, é só eu pegar, tá, isso aqui e dividir por isso aqui, que ele vai me dar o 0,5 ali, que significa 50%. Tá ok? Então, eu volto aqui e tá me dando um off, né? Ou seja, porque aqui eu estou perguntando se é maior que 9. Então aqui eu quero que seja maior que 4. E agora vai me dar o nome longo. Tá ok? Então, ó, veja que eu perguntei na primeira parte se a quantidade de jogos for maior que 4 e a quantidade de jogos que ele abriu o placar for maior que 50%, for maior que 49%, for de no mínimo 50%. Ok? Então, isso aqui ele já me dá uma resposta do longa, tá? Você pode copiar e estudar essa maneira de fazer fórmulas, tá? Essa não é a única, tá? Existem várias maneiras de fazer fórmulas dentro do Excel e causar essa listagem. Beleza, voltando lá para o Excel, agora é o seguinte, para a gente colocar esse linha também e fazer esse comparativo em todos os jogos, a gente não precisa fazer para todos os jogos, a gente já copia isso aqui, ó. Você tem que copiar tudo, mas não copia assim na célula. Você não vai vir aqui em cima da célula e dar um Ctrl+C. Não pode ser assim, porque ele vai levar o posicionamento para onde você levar. Assim. Você vai copiar o texto todinho dentro, você vai dar um F2, vai copiar o texto. Copiando o texto, você dá um Enter e deixa essa fórmula aí. Agora você vai aqui ó, na linha 7 e vai lá na frente da linha 7, certo? E provavelmente vai estar tudo apagado. Aí você vai procurar uma coluna dentro da tabela. Você vai clicar no F2 e vai colocar o texto todinho aqui. Tá? Ou seja, veja que a linha é 7. Você vai observar se você está na linha 7 e se a fórmula está criada sobre a linha 7. Ó. Veja que está T7, X7, T7 de novo. Entendeu? Tudo ali tem que ser relativizado por 7. Uma vez que você fez isso, agora você copia em cima da célula e cola em tudo para baixo. Entendeu? Agora você faz assim. Por quê? Porque agora aqui para baixo ela vai tratar da linha 8. E aqui da linha 9. E aqui da linha 10. E aqui da linha 11. E assim por diante, tá? Aí se você vem aqui na célula e deixa só o que tem longa, você agora fez uma lista por longa, tá? Veja que o Brasileirão, ele é bom de longa. E é por isso que eu até quis fazer o vídeo falando do Brasileirão. Então, ó, aqui, ó, nós podemos ver que, ó, o Atlético Paranaense jogou 7 jogos, abriu o placar em 5, tá? Então já é 50% de 7, né? O Grêmio jogou 7, abriu o placar em 4, né? Então, um critério de abrir o placar, ó, a gente acha muito esse primeiro critério, tá? Só que o meu longa, ele não fica só nisso, ele não fica só nesse critério de abrir o placar. Para mim, ele tem que abrir o placar e manter o placar. Então, como é que eu sei que ele manteve o placar? E aí que eu vou para situações de após, né? Após fazer o primeiro gol. Então, aqui eu vou colocar ponto e vírgula de novo, certo?
e vou fazer outra comparação, tá? Outra comparação. Eu já abri um colchete, um parentezinho roxinho ali. Que comparação é essa que eu vou fazer? Eu vou fazer a comparação de vitórias após abrir o placar. Ou seja, veja que a linha após abrir o placar é essa daqui, ó, após fazer o primeiro gol no jogo todo. Então eu quero que a taxa de vitórias seja de 50%. Não, na verdade aqui eu quero que ela seja de acima de 79%. Eu quero que ela seja de 80% a taxa de vitórias do time. Só que quando eu olho para essa taxa de vitórias, eu não faço ela conforme a vitória em si, sabe? Eu gosto mais de pegar o gol não cedido aqui, ó, tá? Então, esse gol não cedido, se eu quero uma taxa de 80% de vitórias, ou seja, que ele mantém o placar ou amplia e ganha a partida, então, obviamente, né, pela lógica, a taxa de gol sofrido, né, o 1-1 ser sofrido, ela não pode passar de 20%. E é aí que entra a lógica da coisa. Então, eu quero que isso aqui, ó, que o gol sofrido, né, o gol cedido após ele abrir o placar, tá? E aí a gente vai ter que agora usar a mente para criar uma lógica relevante. Então eu quero que AM7 dividido por 1 para garantir que é número. Eu já vou botar um parênteses ali que vai ficar em verde, que é um parênteses dentro de outros parênteses, né? Onde eu vou fazer um cálculo. Então eu quero que isso ali, né? Dividido, aí eu vou abrir outro parênteses, ó. Eu vou abrir já outro parênteses que eu sei que eu vou precisar dividir, né? Dividido, aí beleza, eu vou dividir pelo quê? Eu vou dividir pela quantidade de jogos que ela abriu o placar. Então é dividido por a célula do x7 aqui, ó. Então é x7 dividido por 1, dividido por 1. Então isso aqui, ó, isso aqui, esse cálculo aqui, ó, que é o AM1, né? Ou seja, a quantidade de jogos que ele cedeu o placar, cedeu 1-1 após fazer o primeiro gol. Eu quero que a porcentagem disso, né, seja menor, ó, no caso menor que 0,21, porque tem que ser de no máximo 20%. Então eu quero que ela seja menor que 0,21. E aí eu vou dar um enter. E aí a gente tira o Vasco do radar com esse critério, entendeu? Agora, se eu colocasse que isso fosse menor que 30, bom, no caso 31, o Vasco já entraria no radar. Tá? Ou seja, 70% dos jogos que ele abre o placar, se ele já ganhasse, né, entraria no placar. Mas eu não quero 70, eu quero 80. Então aí eu boto 21. Pronto. Esses são os critérios da minha lista para fazer minha longa exposição ali quando o time da casa abre o placar, sabe? Isso aqui mostra que ele é um protetor do placar em potencial, tá? Essa é o primeiro critério. Aí aqui, ó, eu vou copiar dentro, tá? Vou copiar dentro. Vou vir para aqui, ó. Vou apagar todos esses e colar o novo critério. E aí a gente tira o Vasco do radar. E aí agora a gente só fica com 2 jogos para fazer o longo. E esses jogos, vamos ver quais são. É o Grêmio contra o Cruzeiro e o Dipó contra o Jeps da Finlândia. Ou seja, quando o Grêmio abriu o placar contra o Cruzeiro, ela é Cruzeiro, entendeu? Ela é Cruzeiro. Obviamente, eu só entro quando tem relação 3-1, tá? No máximo 4-1. No máximo, quando o jogo tá muito bom, muito padrão, o time faz o gol, aí eu pego um 4-1, mas aí tem que ser com muita leitura. Isso aqui é só para te dar os jogos com mais tendência da correção bater. Com mais tendência. Agora o resto fica por conta da leitura. E leitura aí é só assistindo inúmeros jogos e
né, evoluir na sua. Mas isso aqui, com esse tipo de lista aqui, eu já faço, já olho para o time para me fazer meu longo. Porém, eu chamo essa primeira parte de S1, tá? Que é como se fosse o primeiro tiro, o Sniper 1, tá? E agora eu vou construir o S2, que é quando dá o match perfeito para me fazer aquela correção, que aí eu nem penso. Quando dá longa aqui, aí eu meto ficha sem pensar duas vezes. Aí como é que eu faço essa AS2? Ó, quando você constrói uma fórmula e você movimenta essa fórmula, ela faz a mesma parametrização pelo posicionamento. Então é por isso que tem um padrão aqui, ó. Tem um padrãozinho aqui perfeito para me fazer essa parada, tá ligado? Mas eu não vou procurar esse mesmo padrão aqui no, no Cruzeiro, no caso. Eu vou procurar o padrão contrário, né? O padrão contrário. Essas informações ao contrário. Se eu pegar ela aqui, ó, veja que ela está em cima do 0,5 feito. Se eu pegar ela aqui e meter lá em cima do 0,5 feito do Cruzeiro, ó, 0,5 feito do Cruzeiro, eu já pego essa parametrização aqui do Cruzeiro todinha, ó. Vou até diminuir o som para vocês verem a marcação no padrão, ó. Eu pego essa parametrização todinha aqui para o Cruzeiro, os mesmos posicionamentos, perguntando se o Cruzeiro tem essa capacidade de correção, com um marcador, um abridor de placar em potencial. Só que não é exatamente isso que eu quero. Eu não quero ele. Eu não quero o Cruzeiro fazendo, eu quero o Cruzeiro tomando, no caso, né? Eu poderia até chutar ou arriscar que isso iria dar certo se eu colocasse aqui, ó. Aqui em cima. Aí, ó. Que eu tenho vitórias. Sofreu. Mas enfim, aqui o que eu quero é o seguinte. Vamos fazer a pergunta certinha. Primeiro eu vou colocar essa estrutura, que é a estrutura do time da Casa Fazedor aqui, para que vocês vejam. Só pausar o vídeo e ver. Deixa eu quebrar a linha aqui para vocês, tá? Ver aonde eu preciso quebrar ela. Bam, 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 bam. Vou quebrar bem aqui, ó. Tendo que ser só uma quebra de linha, tá? Beleza, pronto. Tá aí a primeira forma para o marcador. Beleza? O vídeo tá com 33 minutos, né? Vamos alongar ele. É longo mesmo isso aqui. Tem como ser rápido. Vamos lá. Agora eu vou fazer a lista para S2. A lista da S2 é a seguinte. A estrutura é a mesma, tá? Então eu vou fazer um si, um i. Vou fechar o i. Vou colocar os dois pontos vírgula. Vou fechar os dois pontos vírgula. Vou vir para aqui. Vou colocar o off. E vou vir para aqui e vou colocar o longa. O longa. E aqui eu vou fazer agora o teste lógico. Então eu vou abrir o primeiro parênteses. Vou dizer que eu quero que o número de jogos analisados dividido por 1 seja maior que 4, tá? Maior que 4 é o meu primeiro critério. Dá um Ctrl B para salvar. Beleza. Agora eu vou perguntar. Eu vou querer, né? Que o número de jogos de gols sofridos, ó, o número de gols sofridos, tá? Dividido por 1 seja maior que 0,49. Eu quero que o número de gols sofridos do Cruzeiro seja maior que 49. Eu quero que o Cruzeiro tenha um costume de tomar esse primeiro gol em 50% das suas partidas ou mais, tá? Então ali, ó, veja que eu não coloquei os parênteses. Eu costumo colocar os parênteses depois, tá?
Então aqui, ó, dividido por 1. Eu costumo fazer assim. Aí depois eu venho aqui no início. Pronto. Garanti. A estrutura tá lá. Primeira pergunta eu já fiz. Então, e eu também quero que, às vezes que o Cruzeiro retoma esse gol sofrido, né, seja bem baixa. Ou seja, às vezes que após sofrer o primeiro gol, o Cruzeiro empata o jogo, seja baixíssimo, tá? Então, eu vou dizer que eu vou vir aqui, ó, na coluna do Cruzeiro após tomar o primeiro gol, ó. Aqui, ó. Após sofrer o primeiro gol no jogo todo. Números referentes aos jogos do time 2 jogando fora de casa. Então eu quero que, ó, esse número aqui, ó, esse número aqui, ou seja, fez o 1-1, né? Tomou o gol e o próximo gol foi do Cruzeiro como visitante. O 1-1, tá? Dividido, ó, já coloquei lá. Calma aí que vocês não conseguiram ver. Dividido, vou botar 1 e vou dar enter para vocês verem lá a lógica sendo criada. Tá aqui, ó. Eu coloquei aqui, ó, o CT, que é o número de vezes que o Cruzeiro, após tomar o primeiro gol, fez o 1-1. Então eu quero que isso ali dividido por 1 seja menor que 0,20%. Só que lembra que eu tenho que fazer um cálculo aqui dentro? Porque eu não estou dividindo o número de vezes que isso aconteceu por nada. Então como é que eu quero que ele seja maior que 20%? Então eu tenho que dividir, tá, pela quantidade de jogos que ele sofreu. Ou seja, isso aqui dividido por 1. E eu vou colocar isso aqui dentro de parênteses. Dentro de parênteses. Veja aqui, ó, tem que ficar um conjunto de 2 parênteses verdes, né, dentro e o roxo cercando todos, né? O cálculo ali vai ser feito antes de ser comparado com 0,20%. Então, quero que seja menor 0,20%. E aí o Cruzeiro sai do radar, né? Porque 2 para 5 não é tão pequeno assim. Beleza. Eu acho que é só esses os critérios. Pronto, ó, saiu do longa. Ó, se eu dissesse que eu quero que seja maior que... Na verdade é 21, né? Menor que 30. Deixa eu ver se entra no radar. Não entra. Porque 2 para 5 dá 40 e pouco, ó. Menor que 40. Já entra. Menor que 40 já entra. Tá? Você vai fazendo critério a critério e vai vendo qual é o tiro time da lista. Então aqui eu quero que seja menor que 20%. Então é isso. Não fica na lista, tá? Só que aqui, ó, lembra que eu faço a S1 e a S2? Ó, copiei dentro, tá? Ó, copiei dentro, dei um Ctrl C, dei Enter. E agora eu vou lá pro final da parada, na coluna, na tabela, e vou colocar aqui na frente da tabela, F2, vou colocar dentro. Ó. Veja que tá tudo com 7 ali, ó. 7, ó. Deu off pro longa ali. Ó. Então esse longa, ele não tá com match perfeito. Ele não tá com match perfeito para jogo. Veja que a gente tem aqui, ó, um jogo na Argentina que tem um time visitante como tomador do gol em potencial, tá? E aqui, ó, a gente tem mais um time como tomador do gol, ó, o Corinthians é um tomador desse gol em potencial. É um tomador desse gol em potencial e quando toma, ele não retoma o placar nem 20% das partidas que ele toma esse gol. E aqui a gente tem o jogo com o match perfeito. Esse jogo, se eu não me engano, ele foi 3-0 por visitante. Foi 3-0 por visitante. Aí você fala, pô, mas você não falou que o time ia fazer o primeiro gol e ia ganhar? Não, não é isso que a lista fala. Essa lista do meu longa fala que após o time da casa fazer o primeiro gol, né, ele estrutura a sua partida para manter esse placar, ampliar e ganhar. Entendeu? É após. É por isso que você não pode pegar uma lista desse, essa lista aqui e fazer um lei zebra. Por quê? Porque a gente não está falando que ele faz o primeiro gol. A gente está falando que após ele fazer o primeiro gol. Entendeu?
Obviamente tem potencial para isso também, tá falando de 50% dos jogos, né? Que a gente quer que ele pelo menos faça o primeiro gol. Então ali é pelo menos, então vai ter jogos que vão estar na lista ali que vão ter muito mais de 50% dos jogos para você fazer que o time abre o placar. Então caberia um lei zebra também. Só que nesse mesmo tipo de jogo aqui eu faço lei zebra com leitura, mas confesso, o lei zebra entre as três estratégias que eu faço, o lei zebra é a pior. É o meu pior resultado. Por quê? Porque a minha lista é criada para após o primeiro gol, não é criado para antes do primeiro gol. Mas enfim, essa é uma lista que eu uso e uso há muito tempo e que me dá retorno, tá? A gente fica por aqui, eu volto em outros vídeos para explicar mais sobre essa ferramenta, explicar como ela é independente para vocês, se vocês configurarem um ambiente de desenvolvimento, vocês não vão precisar de mim para nada mais, entendeu? Principalmente se vocês tiverem algum conhecimento, vocês botam ela para continuar atualizada no próprio computador de vocês, tá? Mas para isso ela vai precisar acessar o HTML do Flash Score e coletar os dados lá, jogar jogo no seu banco de dados para poder fazer essa linha de dados aqui para vocês, tá ok? Bom, ficamos por aí. Espero que vocês gostem, espero que vocês tenham compreendido um pouco aí das fórmulas. Espero que ajudem vocês, tá? Isso aqui não tem custo nenhum. Vocês podem entrar lá no meu Telegram, baixar esse projeto gratuitamente, usar à vontade. Qualquer dúvida aparece lá no Discord que eu respondo. Só não gosto muito de responder dúvidas sobre a planilha sem ver realmente o que está acontecendo, porque às vezes o cara não sabe explicar e quando ele abre lá uma chamada de vídeo eu vejo realmente o que está acontecendo. Não digo em todas as vezes, mas na maioria das vezes eu sei o que, que é de cara e já resolvo de cara, tá? E caso eu não saiba, eu também não sou de ir atrás do resultado para meio fazer o negócio funcionar no computador de vocês, não, tá? Ajudo no que posso, tá? E no que não posso, cabe a cada um aí atrás do conhecimento e se ajudar, né? E evoluir em relação a isso, tá? Essa planilha aqui, além dela não ter custo, ela também não tem nenhum tipo de burocracia. Você pode pegar ela, pode comercializar, vender, hackear, mandar para a China, para o Japão. Para mim não interessa. Uma vez que eu disponibilizei e baixei, ela não é mais minha, ela é sua, tá? A minha fica na minha máquina, a sua fica na sua máquina. Então fiquem à vontade.